Eu dou as boas-vindas a todos os participantes do 5º Simpósio de Produção Vegetal e Bioprocessos Associados. Eu sou a Carolina Rosai Mendes e vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que foi o uso da semente de lactuca sativa como um bioindicador ecotoxicológico de resíduo têxtil. As sementes elas podem ser usadas para avaliar os efeitos de substâncias que são potencialmente tóxicas, né, durante o período inicial da sua germinação e do seu desenvolvimento do vegetal. Isso porque é nesse período que ocorre com que as substâncias tóxicas elas sejam absorvidas pela semente e elas acabam sendo acumuladas no tecido do vegetal. Então, a presença dessas substâncias acaba prejudicando, né, todo o desenvolvimento correto da semente e pode ser avaliada através da redução da taxa germinativa e também da redução do desenvolvimento do corpo radicular. Muitas vezes, né, essas substâncias tóxicas, elas acabam vindo das atividades industriais, que consomem grandes volumes de água, né, ao longo de todo o seu processo. E o principal problema gerado ao utilizar todo esse volume de água é que o efluente da indústria ele será descartado em um corpo de água receptor, ou seja, em um rio. E isso vai gerar uma contaminação no ambiente por ações antropológicas. Os corantes têxteis, eles possuem compostos orgânicos tóxicos em suas moléculas, tais como os BTEX, né? Os BTEX eles já são amplamente descritos na literatura como compostos mutagênicos e carcinogênicos. BTEX é uma sigla para benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, né? Então, acaba tendo essa entrada dessas substâncias no meio ambiente. Aqui a gente tem um vídeo mostrando uma ação que ocorre todos os anos no dia de São Valentim em Chicago. Esse é o Rio Chicago, na ponte da Avenida Michigan, e é uma coloração do Rio Verde. O que você ocorre, mais uma vez, é uma ação antropogênica, alterando o ambiente natural. Então, a carga orgânica que esse corante vai gerar modifica todo o ecossistema, porque aumenta a turbidez da água, diminui a penetração de espectro da luz ultravioleta e isso modifica toda a atividade fotossintética e o regime de solubilidade dos gases, o que diminui aí a taxa de oxigênio disponível no ambiente aquático. Então, você tem uma ação que altera, né, o ambiente natural do corpo do rio. No Brasil, existe o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, que é um órgão do governo que acaba tendo diversas resoluções e diversas leis para limitar as possíveis contaminações ambientais geradas por ações antropogênicas, principalmente pela indústria, né? Então, a Resolução CONAMA número 357 de 2005, ele prevê que o efluente da indústria têxtil, ele deve ser liberado num corpo receptor somente após o tratamento que reduz a carga orgânica inicial. Esse tratamento, essa redução da carga orgânica, ele pode ser visto a partir de um padrão espectrofotométrico que já é definido em lei, em sendo 0,6 de absorbância para o descarte correto, né, desse efluente, para literalmente não colorir, não ter uma poluição no corpo do rio. Então, você não ter essa carga orgânica grande alterando tanto o visual do rio, quanto também contaminando por todas aquelas moléculas potencialmente carcinogênicas e mutagênicas, né? Que os corantes acabam gerando. Então, para o meu teste,
Foi utilizado as sementes de lactuca sativa da marca Slapark e foi escolhido porque essas sementes elas não têm defensivos agrícolas na superfície. O índice de germinação dela é determinado em 98% e são sementes 100% puras. Né? As sementes elas não possuem nenhum melhoramento genético e não apresentam também sementes transgênicas. Né? O corante utilizado foi o corante Acid Blue 25. Ele é um corante amplamente usado para colorir jeans na indústria têxtil. Então, ele é um corante atual, né? E ele foi utilizado em diferentes concentrações correlacionando a absorvância da solução para avaliar os resultados dentro das resoluções descritas pelo CONAMA. Foi dispostas, então, em uma placa de Petri 20 sementes e 3 ml de cada solução do corante, e as placas elas foram seladas e permaneceram no escuro durante o período de 72 horas para o desenvolvimento correto da semente, né? E após 72 horas foi realizada então as medidas das radículas em centímetros e foi verificado quantas sementes também germinaram para realizar os cálculos, né? Que seria o índice de germinação. Foi utilizado ainda como controle positivo o sulfato de zinco e o controle negativo a água deionizada. O fator, então, entre o alongamento da raiz e a germinação da semente, ele foi avaliado pelo índice de germinação em porcentagem, tá? Esse índice de germinação, então, avalia a quantidade de sementes que nasceram e também o tamanho do comprimento da radícula. Após o contato, então, e também todos os cálculos, foi avaliado que, que as sementes elas apresentaram um desenvolvimento incompleto quando comparadas com as sementes do controle negativo que utilizou somente água. Então, você vê que o crescimento radicular foi afetado e você tem ali uma redução do tamanho da radícula quando a gente aumenta a concentração do corante e, é claro, aumenta a absorvância do efluente que seria jogado. Então, para as radículas com o controle negativo, que foi utilizado apenas água, teve raízes de aproximadamente uma média de 9 centímetros de raiz. Para as raízes utilizando a absorvância determinada pela resolução CONAMA, que foi 0,6 de absorvância, as raízes elas teve um crescimento de 6,5 centímetros. E para absorvâncias de 1, teve uma redução bem pequena da raiz. Né? A raiz ela cresceu somente 2,8 centímetros. Então, essa foi uma foto do meu experimento, que mostra realmente o decréscimo desse tamanho de raiz, um desenvolvimento correto do vegetal e um desenvolvimento tendo ali um potencial tóxico devido ao ambiente que essa semente se desenvolveu. Teve o índice de germinação, que é um gráfico pela absorvância da minha solução. Você avalia e vê que esse índice ele é reduzido, né? Ele decai à medida que a absorvância da solução de corante aumenta. Esse resultado ele mostra que o corante ele apresenta sim uma toxicidade a ponto de comprometer todo o crescimento adequado do vegetal, mesmo a baixa concentração determinada pelo padrão CONAMA. Então, você vê que mesmo a 0,6 absorvância, você já tem um comprometimento do crescimento do vegetal. Então, ainda que dentro dessa normativa você já vê que sim, o produto ainda é tóxico e está entrando no meio ambiente.
Portanto, esse resultado ele mostra uma preocupação crescente em atualizar as normativas do Ministério do Meio Ambiente, justamente para mitigar essas contaminações em corpos d'água pelo descarte do efluente industrial. Então, a preservação do meio ambiente, ela é uma questão de grande importância e ela deve ser sempre reavaliada. Então, essas leis, elas buscam ser atualizadas para que o descarte desses compostos químicos e eles não influenciam tanto o meio ambiente. Então, eu acho que todo o meu estudo avalia em como essas leis devem ser reavaliadas, né? Porque ainda que dentro da normativa esses corantes apresentam uma alta toxicidade. Então, o descarte de compostos químicos e os tratamentos de efluentes industriais, eles devem ser revistos, né, a fim de diminuir o impacto antropológico no ecossistema. Eu agradeço a participação e qualquer dúvida eu deixo o meu endereço de e-mail. Muito obrigada.